Olá, eu me chamo Michele Oliveira, sou coordenadora de captação de recursos nas faculdades trilógicas de forma voluntária e também estudante participante do grupo de estudos de pesquisas do Nordeste aqui da FATRI, com muito orgulho. E hoje eu estou aqui com a doutora Cláudia Pacheco, a presidente da faculdade, a idealizadora também da pesquisa do livro do Nordeste, e nós vamos apresentar um pouco para vocês o livro História Secreta do Nordeste, que neste mês foi escolhido como livro do mês, e todas as vendas desse livro, o lucro será 100% destinado para o programa de graduação gratuita das faculdades trilógicas. Doutora, muito obrigada por participar conosco. Eu tenho um montão de perguntas para a senhora, mas a primeira delas, que com certeza até o nosso público também está curioso de saber, é de onde surgiu a ideia de escrever um livro com o tema História Secreta do Nordeste. Olha, Michele, o seu nome é francês, mas o Oliveira não deixa mentir, hein? Oliveira, que judiazinha, sentada aqui do meu lado, uma representante judiazinha da tribo de Judá. Aliás, lá no Nordeste abundam os judeus, os descendentes, né? Que são os cristãos novos, que vieram de Portugal na imigração, em grande quantidade. Aliás, a primeira sinagoga foi em Pernambuco, né? Recife. E todos os cristãos novos foram para onde? Para o Nordeste, praticamente. Depois foram, pouco a pouco, se espalhando pelo Brasil. Já começo a ser entrevistada por uma representante autêntica, né? Isso me deixa muito contente. E como que surgiu? Surgiu porque é o seguinte, Michele, a gente começa a ficar desconfiada com a história que as escolas nos contam e as mídias, né? Então, o Ocidente supervalorizou influências das superpotências aqui, né, no Brasil e no mundo, deixando para segundo plano as verdadeiras e importantes influências que o Brasil e os brasileiros sofreram na sua colonização, desde a sua suposta descoberta. Isso eu já descrevo no meu livro História Secreta do Brasil. Então, o Nordeste é, dentro dessa história secreta, algo de extrema importância, posto que praticamente toda a tribo de Judá, os cristãos novos, todos foram para lá. E lá fizeram um trabalho de extremo valor. Haja vista, por exemplo, os grandes gênios da nossa arte, música, literatura, comédia e, recentemente, conversando com meu filho, que é advogado e é responsável pelo departamento de estudos jurídicos, né, da faculdade, ele me diz: mãe, olha, os grandes juristas brasileiros, os grandes cérebros, ainda a gente pode dizer que são nossa principal fonte de consulta e de referência, são nordestinos. Então eu pensei, meu Deus, mas que inversão absurda que nós estamos fazendo e sofrendo nesse Brasil e nesse mundo. Por que essa perseguição, essa desvalorização para todos esses que fazem parte justamente de um pedaço brasileiro que tem tantas expressões de valor? Então a gente chega na inversão que você ia me perguntar. Doutora, e quando a senhora vai contando assim, até com tanto entusiasmo sobre a origem do nome e tudo mais, uma coisa que eu nunca senti foi esse orgulho. E eu lembro quando eu li o História Secreta do Brasil, quando eu entrevistei a senhora também sobre esse livro, que ali eu comecei a me identificar, a me enxergar na história, porque quando a gente ouve, parece algo muito distante. Assim, nas aulas da escola, parece uma coisa assim, muito distante, que não tem nada a ver com a gente. E quando eu fui fazendo as pesquisas, eu sou uma das autoras também, né? Esse livro ele foi escrito por um grupo de alunos do Centro de Estudos das Faculdades Trilógicas, e esses alunos pesquisaram, alguns lá em loco, né, foram fazer pesquisas, outros foram se aprofundando nas pesquisas que já existem e até buscando desinverter as histórias mal contadas, né, não verdadeiras.
E nós, doutora, fomos nos apaixonando. E traz para a gente, de fato, um empoderamento. Assim, nós fazemos parte de uma grande história, nós fazemos parte de uma grande realização. E como é importante a gente reconhecer isso. Parece assim, o livro faz todo sentido, o título, né, de História Secreta, porque tudo isso estava realmente oculto, sendo escondido da gente. E agora, né, a doutora Cláudia nos convidou a trazer luz para todos esses temas. Diversos assuntos são abordados aqui no livro e cada vez que nós vamos lendo, com certeza nos aprofundando e nos apaixonando muito mais. E aí, doutora, coisas que nós fomos percebendo nos estudos, né? O quanto toda a história está mal contada e muito invertida. Você mencionou, Michele, essa ideia de que lá no Nordeste é um celeiro de práticas espirituais não muito positivas, né? Então, Nordeste ficou associado a certas práticas africanas, primitivas espirituais. Claro, isso existe também lá. Mas em outros estados existem práticas satânicas claras, evidentes. Em todo o mundo existe isso. Isso veio do primeiro mundo, do hemisfério norte para cá, inclusive. Agora, o que existe mesmo no Nordeste é uma herança cultural judaica, cristã, evidente. Até vocês colocaram no livro práticas, hábitos diários da vida de um nordestino, aquele chapéu de coco que imita o quepá dos judeus, os alimentos, as tradições, a maneira de preparar as coisas, os rituais, muitas ligados à tradição judaica e cristã e mariana, inclusive. Nordeste todinho regado a práticas marianas. É um povo de muita fé, né, doutora? Muita fé. É muita fé, autêntica fé, né? Então, acham que isso é um atraso. Não é um atraso, isso é uma evolução. E veja, inclusive teve a famosa aparição mariana de Simbres, em Pernambuco, que foi meio que escondida até agora e que revelou coisas totalmente autênticas, né? A vinda do comunismo, das ideias comunistas e todo esse perigo, etc. e tal. Bom, mas então, Michele, por que essa constante desvalorização, né? Parece até mesmo uma coisa espiritual. O Brasil, o Brasil, como se entende uma nação, o país Brasil, ele nasceu e cresceu, inclusive, numa herança cultural fenícia, até de coisas de antepassados históricos, né, da pré-história. Toda essa herança de arte rupestre que tem lá é uma maravilha. É um museu ao ar livre, né? E ao céu aberto, de extrema importância, que alguns estudiosos do primeiro mundo às vezes vão lá e ficam encantados, mas que o próprio brasileiro do sul, do centro, não dá valor. E é de extremo valor. Então, nós vamos descobrindo N coisas, a arte, a música, a criatividade, tudo isso é de lá. Então vamos nos perguntar, por que o Nordeste, tem duas formas de abordar a situação do Nordeste. Uma, o que falta para o Nordeste e o nordestino para eles se desenvolverem? Ou por que o Nordeste vem sistematicamente sendo sabotado, solapado no seu desenvolvimento, na sociedade, na desvalorização que é feita. Então isso é uma coisa assim, já que virou cultura do próprio nordestino, de não acreditar e de fazer uma migração. Eles migram, né, para outras regiões do Brasil, quando tem que ser feita a coisa lá. Porque até as frutas, né, Michele, são mais doces, mais saborosas. Por que os europeus vão fazer condomínios, tudo, e os americanos lá? Por que eles não vêm fazer isso aqui? Não é? Uhum. É pelo mesmo motivo que eles não vão passar férias na Alemanha, não vão passar férias na Inglaterra. Não tem graça, não tem sabor, não tem qualidade de vida. Eles vão passar férias no Mediterrâneo,
né? Vão passar férias no sul da Itália, no sul da França e no Nordeste. Sim. Né? Então, é onde a qualidade de vida é melhor. A gente aí vê essa inversão dos conceitos, dos valores, né? Aonde tem poder econômico é mais desenvolvido. Aonde não tem poder econômico, onde tem cultura, arte, espiritualidade, é michuruca, né? Delegado. Então, aí é a primeira grande inversão que acontece. Inclusive nas profecias, na história das tribos de Judá, né? Não, das tribos de Jacó. Judá sempre foi humilhada. Sempre. E Judá é a tribo que veio para o Brasil e migrou para o Nordeste. E já as outras tribos que tinham a herança de riqueza, né, de poder, como Manassés, Efraim e outras, essas, então, têm a habilidade de ganhar dinheiro. Sempre foram muito ricas. Haja vista a Inglaterra, já foi dona de praticamente 3/4 ou 4/5 de toda a riqueza do planeta, no Império Britânico. Os Estados Unidos também, até agora, estão se aguentando como a grande potência. Vai quebrar. A gente sabe que isso não vai durar. E o Brasil, o primo pobre, né? Tinha um programa de televisão, de comédia, quando eu era criança, o primo rico e o primo pobre. E o brasileiro é sempre o primo pobre, né? Quando aqui que é o celeiro das riquezas para o mundo. Minerais, alimentos, mesmo a música brasileira encanta, né? Os outros povos, e aqui a gente tem que saber disso tudo. Por que não? Tem que saber, tem sim, tem que tomar posse do que é bom, do que foi bom, e corrigir as atitudes neuróticas, as atitudes invertidas, para poder, então, preservar e desenvolver o que foi e são no Nordeste. Doutora, a senhora acredita que esse seja um dos pontos? Assim, porque uma coisa que a gente observa é que as pessoas... Existe como que um desequilíbrio, né? Todos os lugares, todos os ambientes, todas as pessoas têm virtudes e têm patologias. Sim. E precisa olhar para as duas coisas, Sim. né? E normalmente, ou fica muito na patologia, não serve, não presta, não sei o quê, ou fica muito nas virtudes, no elogio, mas não equilibra, né? E por isso não se desenvolve. É verdade. É isso, né? Então, eu acho que o Nordeste vai ter que aceitar, conscientizar suas patologias, vai ter que ver as inversões, vai ter que corrigir os vícios que tem para poder resgatar essa riqueza. É fundamental. Fundamental. Inclusive para o próprio DNA do brasileiro, como um todo. Porque essa divisão norte-sul é anormal. Parece até planejada pelos poderes econômicos, sociais dominantes no planeta, que haja essa divisão, para que o Brasil não se una numa só identidade de brasileiro, que sempre foi o que os grandes homens quiseram fazer no Brasil. Essa identidade do grande Brasil, do brasileiro na sua nação, assumindo a identidade de brasileiro, né? Por isso que as pessoas precisam comprar esse livro, História Secreta do Nordeste, para que a nossa faculdade possa mais e mais fornecer os meios, né, com seus cursos, os meios para que isso aconteça. Então, aprendam mais sobre essa história secreta dentro deste livrinho tão precioso, História Secreta do Nordeste, que esse grupinho fez de uma forma tão diligente e amorosa. Doutora, e foi tão profundo as pesquisas e tantas descobertas, tantas informações novas, que não couberam só nas páginas do livro. Então, nós estendemos e agora estamos fazendo um curso. Nós estamos na segunda turma do curso História Secreta do Nordeste, com nordestinos, com pessoas que moram fora do Brasil. Tem bastante gente participando e todos com feedback, assim, mostrando principalmente isso que eu comentei, da paixão e dessa descoberta. E vai sair ainda um segundo livro, né? Sim, senhora, com certeza. Michele, então, de que estado você é? Eu sou do Piauí, doutora. Piauí. Então, Piauí. A todos os nordestinos e brasileiros que precisam saber disso, que estão perdendo tempo
enquanto ficam admirando os gringos, né, lá no primeiro mundo, e a gente tem aqui no nosso país um local semi-paradisíaco e que poderá vir a ser paradisíaco se a gente tomar posse dele. Exatamente. Essa é a nossa mensagem para vocês. Estão todos convidados a fazer a leitura do livro, participar do nosso curso. Sejam muito bem-vindos a essa nova descoberta do nosso Nordeste e do nosso Brasil. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.